boa noite a todas, a todos. Boa noite às minhas convidadas, à nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria encontrar essas mulheres que eu admiro tanto, que eu acompanho tanto e que tenho uma relação afetiva e quase pessoal assim com cada uma de vocês. Boa noite aos alunos que vão nos assistir, né, na nossa aula de hoje. Então, nós continuamos discutindo as novas epistemologias que nós propomos para vocês nesses webinários, que são 4 aulas. Então, nós já tivemos a primeira aula, que foi sobre a perspectiva para o ensino da filosofia no Brasil, com o professor Júnior, a professora Ana Lúcia, a professora Daniele. Nós tivemos a nossa segunda aula, que foi sobre filosofia africana e pensamento de mulheres negras, com o Igor Camargo, a Juliane Soares e a professora Carla Ávila, que também é nossa colega no curso. E hoje nós vamos continuar, então, o nosso webinário, e vamos ter a honra, né? E eu tenho dito, gurias, né, que nessas discussões, em algumas delas, eu também tenho me colocado como aprendiz. E me colocar como aprendiz é me colocar na condição de também estudante, de alguém que está tentando construir um outro conhecimento, conhecendo novas histórias, novas filosofias, outros lugares, para nós sulear, como disse na aula passada, o Igor, né, e nós tirarmos, né, essa perspectiva de construção do mundo só a partir da perspectiva eurocêntrica. Então, eu quero imediatamente começar nossa aula apresentando para vocês a nossa primeira convidada, que é uma mulher negra, mãe e de terreiro, socióloga, mestra e doutoranda em sociologia cotista no programa de pós-graduação da URGS, especialista em debates sobre racismo estrutural e religioso, ativa, né, ativista do movimento de mulheres negras e de terreiro, cantora, compositora, percussionista e produtora do grupo Afroentes, além de ser uma das integrantes do grupo de estudos do coletivo sobre pensamento de mulheres negras, Atinuquê, que é a Nina Fola. Seja bem-vinda, Nina, é um prazer te receber aqui. Nós também, a Nina, ela vai abordar para nós o giro descolonial na perspectiva de gênero, com ênfase em Lélia Gonzalez como pensadora contemporânea dessas categorias. Tá bem? A nossa outra convidada é uma menina que eu também, eu posso dizer menina, porque é muito mais jovem do que eu, que é essa moça, ela é Ialorixá, ativista, pesquisadora, escritora, articuladora da Winiteca, que é um projeto lindíssimo, que já tem reconhecimento nacional, e tenho certeza que, se já não tem, daqui uns dias terá conhecimento internacional, que é um projeto de distribuição de livros para as pessoas pretas. E eu pedi o currículo da Winnie, ela me disse, é muito título, eu prefiro ser apresentada assim. Então, meninas, a aula é com vocês. Eu vou me colocar aqui no meu cantinho, desligar meu microfone, e nós vamos começar, então, com a Nina. A Winnie, ela vai abordar o pensamento feminista negro como uma teoria crítica. E a nossa próxima aula, que será a última nas discussões dessas novas epistemologias, vai ser a nossa quarta aula, que vai ser coordenada, então, pelo meu colega e professor Arlindo Júnior, e terá como convidada a Jade Arbo e o Luciano Pereira. E onde eles vão apresentar para nós e discutir para nós, conosco, a teoria queer. Tá? Então, essas teorias novas, vocês utilizarão, então, para construir lá o recurso didático e pedagógico que vocês vão ter que apresentar lá, que vai valer como avaliação do final da nossa disciplina. Boa aula para nós. Sem mais explicações, eu passo imediatamente, então, a palavra para a Nina. Tudo contigo. Obrigada, Ledeci. É um prazer bem grande estar aqui hoje. Eu, como disse ali, a minha história ela tem
tem uma história de experiência, uma história de militância, e para mim é bem honroso esse teu convite, é bem importante, né? Não só pela pessoa que tu é, né? De caminhada, de parceira mesmo, né? De afinidades, né? Nesse caminhar, mas de estar presente, pensando e falando entre nós, né? Pensadoras, mulheres negras, né? E também não posso deixar de agradecer e dividir isso com a Winnie, que é minha colega de programa, e que eu tenho tido o prazer, assim, de fazer uns fechamentos, né, dentro desse espaço acadêmico que é tão perverso, né, para nós ou para as nossas pesquisas. Então, é um ponto de refúgio e que bom que a gente pode estar falando. Eu estou também falando um pouquinho, porque eu estou querendo partilhar com a Winnie a minha apresentação, né? Então, como a Ledeci falou, eu faço parte de um grupo de estudos, primeiramente dizer que eu sempre flertei com o movimento de mulheres negras, mas nunca fui uma militante do movimento de mulheres negras acirrado, até eu ir para a militância de terreiro, e na militância de terreiro eu consegui me aproximar, e depois, com a formação do grupo de estudos, que virou coletivo, a Tinuqué, acho que agora eu vou conseguir partilhar com a Winnie. Eu comecei a estudar muito, né, sobre o pensamento de mulheres negras. E muito engraçado, porque essa mulher aqui, que é o que eu vou trazer hoje, né, e esse livro, que é a minha referência hoje, Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, Lélia Gonzalez era uma pessoa que eu ouvia falar e nunca criei muita, como é que se diz assim, nunca criei muita ligação com ela, né? E hoje eu percebo como o racismo, né, nos invisibiliza entre nós mesmos, né? Bom, eu vou dividir em 3 partes. Eu tô com muita dificuldade, meu computador tá muito lento. Eu tô ficando nervosa e triste, porque eu não vou conseguir partilhar minha apresentação com vocês. Será que não era... é que vai ficar descontextualizado se eu chamar o Winnie. Peraí. Agora ele foi. Winnie. Vou te mandar o Winnie. Vamos ver. Compartilhar. Editar. Enviei, Winnie. Vamos ver se a gente consegue. Ver se tu consegue aí projetar para mim. Então, o que eu trouxe para vocês são essa bibliografia da Lélia e mais 2 textos de mulheres bem importantes. Uma, talvez vocês conheçam, que é a Luciana Balestrin, que é aí de Pelotas, e a Camila de Magalhães Gomes, né? Então, eu vou dividir em 3 pedaços a minha fala, e, Ledeci, eu peço que tu me ajude nesse tempo aí. Eu vou falar de uma primeira parte do giro decolonial, para a gente entender um pouco esse movimento, saber onde ele se localiza. Às vezes a gente fica meio confuso se é decolonial, descolonial, enfim, eu vou trazer todo esse panorama, e depois trazer por que a gente vai fazer um recorte de gênero nesse debate, e acabar com a Lélia Gonzalez, com o feminismo e racismo, né? Conseguiu, Winnie, abrir aí? Ou chegou para ti? Winnie? Oi, gente, chegou. Ela colocou. E acabei de colocar, tá? Para mim tá aparecendo aqui a tela compartilhada. Aparece aí para ti, Ledeci? Para mim não aparece. Ai, que maravilha! Ai, agora tô bem. Então, é isso, né? Gíria decolonial, perspectiva de gênero e ênfase, né, em Lélia Gonzalez. Então, eu preparei isso tudo para hoje e vamos lá. Toca aí, ficha, minha querida.
Pode passar. Então, a parte 1, como eu já expliquei, decolonialidade. Vamos lá. Então, assim, a decolonialidade é uma expressão, é um movimento, né, que foi organizado pelo Grupo Modernidade e Colonialidade, M/C, lá no final da década de 90, né, por intelectuais latino-americanos, muito ligados ali do Peru, enfim, daquela parte sul-americana que abraça o Brasil ali. E é um movimento, né? Ele se caracteriza inicialmente como um movimento epistemológico de crítica à utopia das ciências sociais, que se pensa radicalizando, né, o argumento pós-colonial. Então, eles chamam isso de o giro decolonial, que é um giro epistêmico, um giro ideológico e político. Ele tenta se arguir dessas três faces para fazer a crítica, né, inclusive ao argumento pós-colonial. Mas, para isso, ele reconhece a marca da colonialidade, né, de que o processo colonial tem efeitos na contemporaneidade, então isso é colonialidade, né, em que há um eterno prosseguir, né, de processos coloniais nas Américas, né, e que isso é necessário para se reconhecer essa marca, tem que se fazer uma releitura histórica dos povos e problematizar quais são as questões mesmo que a colonialidade provoca nesse continente americano. Obrigado, Ine, mais uma vez. É bem rápido, assim, para a gente. Então, isso. Então, ele cria, né, noções, raciocínios e conceitos próprios que geram uma identidade decolonial, né? Esses conceitos, né, próprios estão ali: colonialidade do poder, estruturado, né, pelo Quijano, a matriz colonial do poder, no miolo, e colonialidade do ser, com Maldonado e Torres. Esses são todos os grandes nomes que fazem parte desse grupo Modernidade, MC, né? Então, isso define assim, que nas linhas capitalistas coloniais, raça, gênero e trabalho são os principais organizadores e que estruturam, né, as hierarquias do sistema mundo, né? Sistema mundo, Gross-Foucault chama esse sistema europeu de poder que organiza, hierarquiza e subalterniza as pessoas. Então, hierarquia do poder e subalternização de sujeitos também são categorias, são conceitos, são nomes que a decolonialidade traz para o debate. Obrigado. Então, o que eles escrevam, né? Qual é a noção que eles escrevam? Que a diferença colonial, a alteridade, né, que a antropologia, ciências sociais gostam muito de trabalhar, cria essa diferença, e a diferença hierarquiza as pessoas, né? Portanto, não eurocêntrico, subalterno, não branco, subalterno, não homem, subalterno, né? E também não europeu, subalterno. Então, diferença colonial e geopolítica do conhecimento. Então, tudo que vem de outros lugares, talvez, muitas das vezes, nem é conhecimento, né? Nem é conhecimento, sim, saberes, fazeres, né? Aquela fala que a gente encontra, né? Muito presente, né? Então, e o que essa diferença colonial e a geopolítica do conhecimento formata? Racismo epistêmico, a invenção do outro, né? Porque daí o outro é sempre olhado, né, com essa diferença, né, com esse olhar, inclusive infante. Infante é uma expressão que a Lélia vai trazer para a gente debater depois. A diferença colonial que eu já falei. E aí é óbvio, né, o universalismo do colonialismo,
e como sexismo e racismo estão presentes nessa produção de diferença, né? Então, para nós que estamos aí nas ciências sociais, é uma guerra, né? Se estabelece uma guerra da ciência, uma disputa, né? Disputas de campo, quando quando o movimento decolonial se coloca para se pensar formador de conhecimento, formador de epistemologia, formador de política, e por aí vai. Seguimos. Então, o giro colonial, em grande resumo, assim, né? Óbvio, a gente vai entendendo, assim, né? O giro colonial é um movimento de resistência teórico, prático, político e epistemológico à lógica da modernidade e colonialidade, né? Que é o grande debate que se faz também, né, durante esse processo, que tem europeus dentro desse esquema, o Boaventura faz parte também desse processo, desse movimento, enfim, a Rita Segato, que é argentina, e mais outros tantos. Incorpora a reflexão sobre os movimentos sociais, isso é uma questão bem importante, que vai ser bem importante no final do nosso debate, que para a epistemologia decolonial acontecer, ela precisa estar em debate com os movimentos, e planetário, né? É uma proposta epistemológica para todo mundo. Ela surge nas Américas, mas ela não se propõe a ser, como a Europa diz, universalizante, né? Ela é planetária, pluriversal, como um projeto, né? É se entende pluri, mas um projeto para o universal. Então, as estratégias da decolonização epistemológica são, e é bem importante eu botar ali, identidade do grupo, é que como é o nome dela? Tem um número de página ali, 108. Uma teórica diz que é importante, ela faz o debate importante do porquê a supressão da letra S, que marca a distinção entre o projeto decolonial do grupo e a ideia histórica de descolonização. Então, é para além de uma descolonização, é uma demarcação anticolonização. Então, por isso que eles fazem a supressão do S, por isso que se usa o decolonial, né? Quando a gente usa o termo decolonial, é referente a esse grupo, a esse movimento e a essas referências bibliográficas, né? Que quem faz esse pensamento é Catherine Walsh, né? Então, as estratégias de decolonização epistemológicas vêm do desprendimento, da abertura, da desobediência, da vigilância, obviamente, epistemológica a partir desses pressupostos, e da... gente, eu não consigo ler. A suspensão epistêmica. Eu estou no celular, estou lendo bem pequenininho. Obrigada, Winnie, vamos passando. Então, claro, obviamente, que todo movimento tem um crítico, o principal dele é o Domingues, e o Domingues fala que, claro, que esse projeto é um pouco romanceado, também reproduz maniqueísmos, né? Às vezes descarta as possibilidades da modernidade, a modernidade como potência, que a gente também deve considerar, né? E dá uma sobrevalorização às questões éticas. Aí é o nosso ponto, que depois a gente vai dançar em cima dele, né? Que é um pouco que a decolonialidade, ainda assim, mesmo identificando raça e gênero como questões importantes, a questão raça ainda não está no eixo central ou nas primeiras questões a serem trabalhadas. E também Domingues revela um pouco o debate com as ciências sociais das Américas Latinas, quer dizer, são intelectuais da América Latina, mas que muitos deles não estão produzindo na América Latina ou
mais ainda no Brasil. Então, o giro decolonial, ele pouco dialoga com as ciências sociais do Brasil. Agora que a gente vem vendo, né, um pouco mais o Brasil falar sobre decolonialidade, né? E aí o Domingos propõe a teoria dos giros modernizadores, eu não conheço, mas tá aí. Esse meu resumo rápido decolonial é desse texto da Balestrin, que é fácil de achar na internet, pega essa referência, eu vou deixar esse PPT disponível, pega essa referência e vai ter um texto muito denso, elaborado, de fácil compreensão, para quem quer iniciar no assunto sobre decolonialidade, né? Então, agora a gente vai para a parte 2, Winnie. Então, a parte 2, a gente vai fechar um pouco o ângulo, entendendo um pouco já o que é decolonialidade, obviamente, né? Com muitas perguntas, mas o que seria essa categoria gênero, o que seria gênero como categoria na análise decolonial? Vamos lá. Então, assim, eu estou aí com a Camila Gomes, né, que é da área muito interessante também, outro texto bem importante. Ela começa fazendo uma digressão, vamos dizer assim, dizendo como se caracteriza o sujeito no feminismo, como uma identidade feminina, de mulher, como é que a categoria gênero e a categoria sexo cria determinismos dentro desses espaços, e que o gênero, para a decolonialidade, vem como pergunta, né, como uma análise decolonial. O gênero cria, falar de gênero decolonialmente é sempre uma área ainda em construção, ainda como pergunta mesmo, né, e ele cria um desfazimento da binariedade, né, humana, não humana, homem, mulher, né, hétero, homo, né, e ele joga, né, essa categoria gênero, joga os nossos corpos em questão, porque isso é uma questão bem importante, que os estudos, por exemplo, pós-coloniais, ou até mesmo os pós-coloniais africanos e indianos começam a tatear isso, ali a Spivak, né, fala da subalternidade, da fala subalterna, mas ela fala muito pouco de corpo, né, e também os pós-coloniais africanos, a MCZ, Senhor e a próprio Fanon, falam mais de subjetividades do que de corporeidade, né. Sexo, gênero e raça, então são essas categorias que o gênero começa a movimentar e fazer com que o discurso colonial esteja presente e seja rigorosamente usado, epistemicamente usado para se analisar, né? E aí, não, Winnie, fica mais um pouquinho ali, volta um pouquinho. Isso, obrigada. Então, homem versus mulher, né, num sistema de colonialidade, pode dar diversos sentidos a esses corpos. É bem interessante esse debate. E o gênero, como eu falei, é um desestabilizador de conceitos, né? Agora sim. Agora, isso. Gênero e raça. É bem legal a gente falar isso agora, porque depois a Winnie vai vir falando muito sobre isso, com certeza. Que é como a decolonialidade pode articular essas categorias. E a autora, em algum momento, ela faz o que eu botei ali como subtítulo. Gênero é informado pela raça e raça é informada pelo gênero na decolonialidade. Claro, porque se o pensamento é decolonial, ele é vindo dos latinos, né, ele é vindo daqueles que são entendidos como não brancos, né, e, portanto, num espaço de crítica decolonial, gênero e raça tá na subalternidade sempre, né, e que são eixos, assim, importantíssimos para o debate colonial. Então, assim, se pretende e aí a episteme feminista colonial se
se organiza a partir desse eixo, né? Quem nos fornece um pouco desse debate, então, é a Camila de Magalhães Gomes, Gênero como Categoria de Análise Decolonial. Esse artigo também está publicado na revista Cívitas. Então tá. Então agora a gente vai passar para a parte 3, que daí é a parte que mais nos interessa, que é a americanidade. Eu já trouxe de cara a parte 3 conceitualmente, porque ela vem dizer de um conceito que Lélia Gonzalez produziu. Eu nem me lembro que ano foi isso, eu acho que na década de 80, Lélia Gonzalez já começa a elaborar esse conceito de americanidade, e eu rapidamente vou dizer o que tem a ver com decolonialidade, isso, e o que quer dizer, né, obviamente, a americanidade. Vamos lá. Então, eu trouxe 3 artigos, em especial desse livro, né, que eu mostrei para vocês, que está aqui na minha mãozinha, que está aqui, ó, todo lidinho, todo cheio de marcações, que é o texto A Mulher Negra, a Sociedade Brasileira, na página 34 do livro, por um feminismo afro-latino-americano, e depois a categoria política cultural da americanidade. A Lélia Gonzalez, em vida, ela não escreveu um livro, esse livro foi feito em 2018 ou 2019, se não me engano, e por um coletivo negro que compilou os escritos da Lélia. Então ela tem uns artigos, o mais conhecido dele é o Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, né, e aí eu trouxe esses 3 para falar um pouco de quanto, né, a invisibilidade das mulheres negras nas ciências sociais no Brasil é enorme, porque Lélia Gonzalez tem essa produção. A Lélia Gonzalez morreu... é horrível para biografia. Em 94, quer dizer, em 94 já faz muito tempo que ela já se foi, e ela é uma personalidade, uma intelectual negra invisível para a produção intelectual negra e latino-americana. Pode passar o Winnie, por favor. Então, esse primeiro texto, A Mulher Negra na Sociedade Brasileira, né, ela tem a frase final assim, ela termina esse artigo dizendo: portadora da chama da libertação, juntamente porque não tem nada a perder. Ela diz que a mulher negra na sociedade brasileira é portadora da chama da libertação, justamente porque não tem nada a perder. Eu acho que eu me passei porque eu botei essa frase porque uma das questões primordiais da decolonização é falar em liberdade, e por isso também essa questão de se desvincular a colonização, do que liberdade, do que nossa, mãe, a palavra sumiu. Não é empoderamento, vamos indo que eu vou me lembrar da palavra. Puxa vida. Me perdi aqui nos meus afarrabos para dizer liberdade, do que seria autonomia, é um termo assim, que é um termo muito construído pela escola de Frankfurt, né? Quem é das ciências sociais sabe que essa escola é uma... tá aqui, ó, tá aqui que a gente vai falar. Será que eu consigo aumentar isso aqui para mim, hein? Eu vou ter que abrir aqui minha apresentação, que eu não vou conseguir ler isso aí, não. Bom, então a libertação como chave, né, do processo decolonial. Então eu trouxe isso junto com a Lélia para dizer a diferença semântica, né? E a Lélia também tem outros textos, né, quando ela se argue do português, né, de quão forte a colonialidade é em nós, que nos prende a linguagem
colonial, né? E, portanto, muitas das vezes a gente quer fazer uma expressão, né? Se expressar, e a gente não consegue. E aí a Lélia se argue, inclusive, de pensar que como um processo contra-colonial, eu diria, contra-colonial, das comunidades negras, de desenvolver linguajares próprios, né, a partir ou misturados com as linguagens, as línguas africanas, né. Em outros países, como Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, africanos, ou no Haiti, tem o crioulo, uma língua que é só os negros que conseguiram organizar, né? Aqui a gente não tem instituído essa língua, mas tem essa linguagem que a Lélia fala de português. Então, libertação, né? E aí a Lélia Gonzalez diz assim, olha só, ela não estava fechada com esse grupo de teóricos que eu apresentei para vocês, do giro colonial, e aí vai fazer sentido quando o Domingues faz a crítica, dizendo que não conversa com as ciências sociais do Brasil. Porque eu não sei se vocês sabem, a Lélia Gonzalez, eu estou correndo para poder falar tudo, Lélia Gonzalez é historiadora, antropóloga, né, foi professora doutora da UFRJ, e então ela é das áreas das ciências sociais, e ela lá nesse texto, ela dizia que a libertação para os negros e negras no Brasil, ela inicia muito antes, né, da Lei Áurea, né, ela inicia quando o primeiro homem, primeira mulher africano pisa no Brasil e é escravizado, e a luta pela libertação começa ali, que os movimentos negros, né, e que houveram grandes revoltas, e aí nesse texto ela cita as revoltas, que eu não vou citar aqui, que os movimentos negros afirmam que a sociedade brasileira pode se transformar-se a si mesma e reconhecer as desigualdades. Então, antes da gente estar falando de luta antirracista, a Lélia Gonzalez já estava dizendo isso, que o Brasil tinha que passar por um processo de libertação, se reavaliando, se rediscutindo como sociedade, né? Assim como em toda a América Latina, e que indígenas e negros são testemunhas vivas dessa exclusão. São testemunhas vivas e lutadores vivos pela essa libertação, né? E uma das coisas bem importantes e que funda e que baseia o pensamento das mulheres negras, isso a Winnie também vai trazer com força, é a experiência, é o viver e formar identidade negra, indígena, brasileira, latino-americana, é a experiência que faz e que forja a luta. No caso da gente que é classificado pela decolonialidade como subalterno, a opressão, né? Então, a Lélia categoriza e conclui um pouco assim, que nós, mulheres não brancos, fomos falados, fomos definidos, fomos classificados por um sistema ideológico de dominação que nos infantiliza, né, que eu falei para vocês, e nos suprime do nosso próprio discurso e da nossa própria história. Então, ela já está dizendo aí o quanto é importante a construção de conhecimento a partir desse lugar, porque esse lugar é tratado como infante, não falante, não pensante, né? E ela também, como feminista, se coloca dizendo que o feminismo latino-americano perde força quando abstrai a natureza multirracial. Aí ela concorda com Domingues, dizendo que, então, a gente está num jogo aqui que, se a gente não falar de raça dentro da América Latina, a gente está perdendo força, né? E também da pluriculturalidade, né? E então, e essa última questão, a questão C, ela fala que se, né, antes de invadir as Américas, a Europa teve que ter um processo de resistência, de luta com os mouros, os europeus, diferente do que a história dizia, já eram motivados racialmente a lutar contra os mouros, por exemplo. Então, quando eles vêm para as Américas, eles já sabem da diferença racial existente e já sabem como se projetar em cima como invasores. Então, ela diz que a dimensão racial já estava nas lutas na conquista das Américas.
Isso é um fato bem importante, como historiadora, ela vem trazendo isso para a gente. Bora lá, Winnie. Quero terminar, já tá faltando pouco, só falta esse mais outro. Então, aí ela traz o complexo latino-americano, né? O racismo latino-americano. Ela diz que é complexo, sofisticado, que mantém os negros e indígenas na condição subordinada o tempo todo. Isso a gente já falou, dentro das classes mais exploradas, aí tem a relação de trabalho, menor-valia, né? E graças a essa forma ideológica, ela é mais efetiva, né? Porque tem a ideologia do branqueamento, que reproduz e perpetua os valores tradicionais europeus e os valores ocidentais brancos, e que cria uma verdade universal. Fazendo isso, cria uma ideologia de purificação de sangue, né, como a gente já ouviu isso, de melhoramento da raça, de negar sua própria origem, sua própria cultura, e aí a gente pode entender relações de autoestima, relação de autoidentificação, enfim, relação de relacionamentos interraciais, em que a questão de raça não aparece, ou pouco debate sobre racismo nas famílias racializadas, ou na metade da família racializada. Então, a gente consegue entender a complexidade do racismo, entendendo a sua historicidade, né? E também, aí ela diz que esse é o mito da democracia racial, que ele está presente, né? E que é a denúncia constante do movimento negro, né? E que ele cria, e que ele é visto pela esquerda somente como um problema de classe para as pessoas negras, e principalmente para as mulheres negras, que há essa fala humanista, universalista, dos iguais perante a lei, que a gente sabe que essa igualdade é apenas um formalismo, né? Essa igualdade, essa humanidade, é um formalismo, é um pensamento universalista branco que não dá conta das lutas e do processo do pensamento e das experiências negras e indígenas na América. Então, por fim, né, podemos passar, Winnie, eu estou terminando, espero não ter passado muito do meu tempo. Por fim, ela traz a mefricanidade como uma questão conjuntural que fosse possível de fazer uma discussão teórica e epistemológica nas Américas. Ela já começa tentando desestabilizar o imperialismo estadunidense, né, com esse conceito, né, e dizendo assim, olha, essa categoria ela tem que ser democrática, ela tem que desfazer a supremacia estadunidense, mas tem que ultrapassar as limitações territoriais, linguísticas, ideológicas e abrir novas perspectivas para um entendimento mais profundo dessa parte do mundo que ela fala, né? Inclusive, ela projeta essa parte do mundo como a possibilidade, e aí que ela é decolonial, no sentido lá do movimento do grupo, né? De que as Américas são, sim, a grande força contra a modernidade, né? Contra esse período de modernidade que faz sustentar-se a colonialidade. Então, ela pensa a América como um todo. Sul, norte, enfim. E aí ela diz que, para nós, a nossa história enquanto colonizados é fundamental para entender a nossa dinâmica cultural. E que aí é o ponto-chave da Lélia. Ela fala que adaptação, resistência e reinterpretação e criação de novas formas devem ser centradas num pressuposto afro, né? Referenciadas como modelos que ela cita os jamaicanos, cita os brasileiros, os haitianos, como modelos revolucionários, né? E ela traz a centralidade africana, e aí ela já desponta, ela já cita, ela já incita a leitura para esse outro paradigma epistemológico, que é a afrocentricidade, que a gente não vai falar aqui, senão vai dar chabu, mas ela gira também epistemologicamente, né? Então, a méfrica, né? E aí a gente entende por que a mefricanidade, porque ela está fazendo esse giro olhando para a África, né?
ou olhando de África, ela entende que a Méfica é um sistema étnico-geográfico de referência, né? E que é uma criação nossa, aqui, na América Latina. Ali o antepassado ficou todo torto, mas junto com os nossos antepassados. É uma criação em continuidade, uma criação em processo, assim como a gente pode pensar a criação de colonialidade. E no continente que vivemos, portanto, na América. Somos inspirados em modelos africanos, constituídos nesse território, e agora sim, a grande sacada da Lélia, e que ninguém mais faz essa sacada, muitas das vezes, em conjunto com os indígenas, com as pessoas que têm origem nessa outra perspectiva de povos. Então, a mexicanidade vem como um conceito também descolado da decolonialidade, mas com uma importância fundamental para a gente discutir pensamentos possíveis ao sul, né? E construído aqui no Brasil, né? Porque a decolonialidade, ela é um grande pensamento, ela é uma grande forma de pensar, e que ela não é exógena, né? Ela não ou melhor, ela não é endógena, ela só não acredita em si, mas ela pode incorporar outras formas de pensar a partir da possibilidade do giro epistemológico, que é esse giro de olhar o sul, né? Até esqueci de botar, eu não sei se todo mundo conhece, mas existe um mapa da América Latina de cabeça para baixo, é bem desse grupo, né? Que se eu achar que eu compartilho com vocês mais tarde, mas eu acho que, em síntese, é isso que eu traria para vocês hoje como giro decolonial, com ênfase em Lélia Gonzalez. Nossa, Nina, que aula, que coisa maravilhosa. A Winnie escreveu lá, por mim podia ficar dando essa aula para sempre. Obrigada! Eu concordo plenamente com a Winnie. É tanto conhecimento novo, é tanta perspectiva de mudança, de um outro olhar. Porque quando nós pensamos em discutir novas epistemologias, ou epistemologias outras, esse é o título geral desse nosso seminário, né? A gente queria exatamente isso, que a gente pudesse olhar, que todos nós pudéssemos olhar, que a filosofia, e já que estamos no curso de filosofia, ela tem que fazer esse diálogo com outras ciências, que é a sociologia, que é a história, que é a geografia, e o grande norte, né, o grande mote da nossa construção é pensar que não existem verdades únicas, e não existe, assim como não existem histórias únicas. Exato. Né, que existe uma diversidade, né, e trazendo essa questão da contextualização, essa questão dos conceitos, porque na filosofia o conceito é extremamente importante. Então, eu te agradeço imensamente, estou assim, encantada com a aula, e, nossa, eu tenho aprendido muito nesses nossos webinários. Assim. Eu imagino. Muito obrigada, Nina. Eu que agradeço. Para a sociologia, conceito também é bem importante, e eu acho que eu gosto de pensar a partir de conceito. Obrigada. Perfeito, muito obrigada, Nina. Agora nós vamos para a nossa mais jovem, que é a Winnie. Né? E a Winnie, então, agora vai trabalhar conosco aí a questão do pensamento feminista negro como teoria crítica. E aí eu estou aqui curiosíssima para te ouvir, Winnie. Fechei meu microfone, é tudo contigo. Eu te zero o meu cronômetro, porque eu tenho que ter um cronômetro, tá? E te libero aqui em 1, 2, 3. Beleza, vai lá, contigo. Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei muito que horas vocês vão assistir essa aula, né? Queria também agradecer o convite da professora Ledeci, que, como ela mesma disse, é uma pessoa que me acompanha já há alguns anos, de um tempo outro, em que eu não era doutoranda em sociologia, nem escritora, nem nada disso, que era uma titica de nada que ficava incomodando nas reuniões do movimento negro. Que também é um pouco, enfim, da relação que eu tenho com a Nina, mas menos tão titica de nada assim, um pouquinho maiorzinha já, e que hoje, enfim, eu tenho a honra de dividir,
não só um espaço de ativismo, um espaço de militância, um espaço de carinho, mas a honra de dividir um espaço de produção de conhecimento, né? Como a Nina disse, nós somos colegas, nós somos orientandas do mesmo sujeito, nós dividimos espaço num grupo de pesquisa, a gente compartilha angústias, né, e tem a possibilidade de crescer juntas, tanto afetiva quanto epistemicamente. Então, é uma honra muito grande para mim. Não só assistir essa aula, que me deixou muito feliz, eu fiquei assim, muito orgulhosa, mas também poder falar depois da Nina. Então, assim, o que a gente vai fazer hoje aqui, basicamente, o que eu vou apresentar é uma versão muito reduzida das teorias desenvolvidas por uma socióloga teórica crítica que eu particularmente gosto muito, que foco, né? Enfim, foi foco do meu processo de dissertação, que é a doutora Patrícia Hill Collins. Na dissertação, eu estudei o conceito de imagens de controle a partir da obra Black Feminist Thought, que foi recentemente traduzida para o português pela editora Boitempo, né, em 2019. A gente passou, então, a ter a versão em português desta obra, que é uma obra que já completa 30 anos, né? E a gente só vai ter a tradução dessa obra, desta teoria, deste compêndio teórico, que talvez seja um dos mais relevantes estudos de teoria feminista, de sociologia do conhecimento, de epistemologia que a gente tem, mas a gente só vai ter ele traduzido para o português 20 anos depois da sua primeira publicação, né? E isso vai falar bastante alto sobre silêncios, sobre um processo de supressão do pensamento de mulheres negras, que se dá não só na sua perspectiva, em termos onde a gente pensa muito a ideia de que teorias são coisas abstratas e que são entendidas por alguns poucos intelectuais iluminados e que todo o resto é testemunho, né? Todo o resto é etnografia, todo o resto é relato, mas também que fala bastante sobre como que a gente, no próprio mercado editorial brasileiro, a gente teve durante um período significativo de tempo uma forma de deslocar essa produção, mesmo quando ela é produzida em forma de teoria. A Collins, diferente da Lélia, que foi uma militante, uma ativista do movimento social negro, do movimento de mulheres negras, pioneira na formulação do movimento de mulheres negras, e que articulou conceitos como ferramentas de luta, né? O nosso orientador fala bastante sobre isso quando trata, por exemplo, do pensamento de Anne Césaire, do pensamento de Chengor. Lélia também estava muito nesse caminho, Sueli Carneiro também muito nesse caminho de articular a teoria como ferramenta de luta. A Collins tem uma outra trajetória. A Collins sempre foi uma acadêmica, né? Isso não significa que ela não seja uma ativista, mas uma ativista em outros termos. Ela não se envolveu com o movimento social negro, ela não se envolveu com as lutas de emancipação, por exemplo, como se envolveu a Angela Davis ou a Barbara Smith, enfim, outras mulheres do pensamento feminista negro. Ela tem uma trajetória que é uma trajetória bastante acadêmica, ela mesma fala sobre isso. Mesmo tendo essa trajetória bastante acadêmica, tendo escrito um número considerável de livros, a gente teve o pensamento feminista negro primeiro traduzido para o coreano, depois a gente teve a tradução desse livro para o português. Ou seja, aqui a gente também vai entender um pouco como que a própria questão da teoria, destas teorias, né, do que é considerado teoria na academia, ela exclui aqueles que não falam a língua das elites. Isso tem uma relação com o que a Nina acabou de nos apresentar, né? E reforça relações sociais de dominação, né? Então, a Collins vai dizer que muitas vezes as elites cultas, elas acreditam que são as únicas qualificadas para produzir teoria e acreditam deter a capacidade exclusiva de interpretar não só a sua própria experiência, mas também a experiência de todos os outros, né? Então, esta crença,
é uma forma de manutenção de privilégios, e de privilégios que também são privilégios epistêmicos, né? Quando a Nina apresenta, por exemplo, toda essa reflexão sobre o pensamento decolonial, é importante dizer que parte significativa, né, disso, e a Nina deixou isso muito evidente, parte significativa do que hoje, dos conceitos e das categorias que são mobilizadas por estes autores do pensamento decolonial, que são considerados não brancos no norte global, mas que na sua localização geográfica local, eles são lidos como pessoas brancas, esses todos vão articular conceitos e teorias que já tinham sido, como a Nina demonstrou muito bem, articuladas pela Lélia Gonzalez, que era uma mulher preta brasileira, né? Então, aqui a gente tem um deslocamento, um processo de supressão intelectual muito grande, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar, pensando o conceito de resistência intelectual e como a resistência intelectual de mulheres negras, ela também produz uma teoria crítica, né? Então, a ideia aqui é a gente pensar que, ao mesmo tempo em que os processos de teorização eles não estão localizados meramente no interior dos muros e das estruturas acadêmicas, tem um processo de produção de teoria que está inscrito, onde as mulheres negras inscrevem uma resistência intelectual a partir destes espaços. Então, portanto, abordar a teoria a partir dessa perspectiva, ela vai ser importante justamente para elucidar como se dão essas hierarquias de privilégio, mas também para demonstrar que é uma possibilidade de produzir teoria social, de produzir teoria crítica, de produzir leituras sobre as experiências de mulheres negras a partir das vidas de mulheres negras, a partir dos efeitos das experiências de vida de mulheres negras na constituição daquilo que a gente chama de pensamento feminista negro. A Collins, ela tem uma característica que eu acho muito interessante, que é uma recusa explícita em basear as análises que ela faz em uma tradição teórica única, né? Então, ela vai circular por vários campos teóricos, ela vai dialogar com o marxismo, ela vai dialogar com a escola de Frankfurt, ela vai dialogar com isso que hoje a gente chama de afrocentricidade, né? Embora em menor medida, mas também não vou entrar nessa polêmica aqui hoje. Vai dialogar com Gramsci, vai dialogar com Hall, vai dialogar com a teoria produzida pelos intelectuais africanos, vai dialogar com uma série de teorias, né, justamente para demonstrar a pluralidade do pensamento de mulheres negras. Mulheres negras não são uma massa monolítica e homogênea, né? Elas produzem um pensamento, elas produzem uma teoria que ela é plural, né? E, sobretudo, o que eu acho bastante interessante da análise que a Collins faz é que ela deixa bastante evidente que o pensamento feminista negro, ele não se articula, a teoria produzida por mulheres negras, ela não se articula como uma resposta ou como um desdobramento de uma teoria feminista branca ocidental. Ela se articula como uma ferramenta de produção de conhecimento e resistência intelectual para propor soluções, mudanças sociais, justiça social, a partir desde a experiência de mulheres negras. Isso significa que o pensamento feminista negro é articulado especificamente para mulheres negras e que não dá conta, por exemplo, das questões relacionadas aos homens negros ou a mulheres não brancas que não sejam negras. Não, isso não quer dizer. Porque quando a gente está falando de justiça social, a gente está falando de mudança social para o cômputo da sociedade. Se a gente está trazendo uma leitura em que, bom, agora a gente está preocupado com o problema do negro, e tudo bem que a gente esteja preocupado com o problema do negro, a gente está falando de solucionar o problema do negro. Solucionar o problema do negro desde uma perspectiva feminista negra implica injustiça social, porque a leitura que essas mulheres vão fazer, e é por isso que a gente vai dizer que o pensamento feminista negro é uma teoria social crítica, porque a análise que elas estão fazendo tem três características que são importantes quando a gente pensa teoria social crítica. Elas estão dizendo o que a sociedade é, o que a sociedade poderia ser e quais perspectivas a gente pode adotar para que a sociedade seja isso que a gente acha que ela deveria ser, né? Então,
é mais do que mera observação, é mais do que mero diagnóstico, tem uma perspectiva de mudança social compartilhada desde este olhar, né, desde a experiência de mulheres negras, que se coloca, nesse caso, num lugar que é distinto. Nós não estamos colocadas aqui como um recorte. A Collins não vai tratar as experiências de mulheres negras como um recorte. Ela não vai tratar as experiências de mulheres negras como experiências marginais ou experiências periféricas. O que a gente está dizendo é que é possível pensar uma outra universalidade. Isso é bastante parecido com o que Fanon faz também, uma outra universalidade a partir de um outro pressuposto, de um universal concreto, de um universal que se inscreva a partir de experiências que dão conta, né, da multiplicidade de lutas que são enfrentadas por esses sujeitos, né? Então, aqui a gente vai trazer essa ideia de teoria crítica, né, entendendo que as mulheres negras teorizam e produzem teoria crítica, não só desde a universidade, mas também a partir de processos de resistência intelectual que não necessariamente estão inscritos desde esta estrutura. Porque se a gente entrar na ideia, e a Collins traz isso, né, de que só algumas mulheres negras excepcionais foram capazes de criar teoria, a gente acaba silenciando a maioria das mulheres negras, né? Então, o que vai nos guiar aqui, o que vai nos fazer compreender o pensamento feminista negro como teoria crítica, é a ideia de que a teoria e a criatividade intelectual não são domínios de meia dúzia, não são domínios de alguns poucos iluminados, mas que sim, ao contrário, a teoria e a criatividade intelectual, elas são possíveis de uma grande variedade de pessoas, de uma grande variedade de experiências, de uma grande variedade de sujeitos, né, que produzem teoria. Teoria é importante, quero dizer, que a experiência é importante, mas a teoria também é importante. A teoria vai nos ajudar, inclusive, a refletir sobre a sociedade a partir de outros pressupostos, de outros lugares, de outras experiências concretas que vão desafiar muitas experiências de mundo que são, por exemplo, propostas por essas teorias hegemônicas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos processos de teorização de mulheres indianas, é o processo de teorização, é a teoria que essas mulheres propõem que vai nos dar a possibilidade, por exemplo, de olhar o mundo a partir dessas mulheres. Nós não somos indianas, né? Nós somos mulheres negras brasileiras. E a forma com que as mulheres indianas e as mulheres brasileiras, as mulheres negras brasileiras visualizam as suas questões não é a mesma, porque essa experiência não é a mesma, né? E essa é uma grande contribuição, por exemplo, dos pensamentos feministas não brancos, porque essas mulheres elas vão deslocar essa ideia de uma universalidade de mulheres que se dá desde de um pressuposto, que é um pressuposto classe média, que é um pressuposto branco, que é um pressuposto heterossexual, que é um pressuposto que tenta homogeneizar e universalizar as experiências de mulheres, né? Então, uma outra experiência importante, quando a gente pensa no pensamento feminista negro como teoria crítica, é entender que a produção de teoria e as experiências, as nossas experiências concretas, elas não são excludentes. E este é um processo importante, essa é uma defesa importante para nós, sobretudo para mulheres negras no contexto brasileiro, onde as universidades, especialmente em cursos como a sociologia, a filosofia, né, esses cursos mais duros do que a gente chama de ciências sociais, entende que para você fazer teoria, você tem que estar deslocado de todos os seus próprios processos, né? Então, assim, você só faz teoria se essa teoria não falar sobre você mesmo, se essa teoria não for sobre o seu grupo, se você puder observar de fora um fenômeno. Se esta observação, de alguma forma, tem alguma implicação com a sua própria vivência, isso deixa de ser teoria. O que a gente está propondo aqui, quando a gente fala em resistência intelectual, especialmente o que a Collins está propondo, é que não. É que quando você
você pode justamente, né, estar vivenciando um cotidiano, o cotidiano de mulheres negras, o seu próprio cotidiano, ele vai influenciar na sua teorização. E essa influência não é uma influência negativa. As iniciativas, as ideias, produzir, por exemplo, sobre o pensamento feminista negro, só é possível a partir das experiências de mulheres negras. Pensar sobre as experiências de luta de mulheres negras só é possível junto com as mulheres negras. Então, aqui a gente tem um processo dialético importante e que distingue o que, na grande maioria das vezes, se entende por produção de conhecimento. A experiência e a teorização são coisas no pensamento feminista negro que estão em concomitância, né? E isso é uma característica que vai trazer uma autenticidade para o pensamento feminista negro, que é apresentado para Collins, né? A partir, enfim, ele é um pensamento que tem uma coerência, ele é um pensamento que é completo, né? E que se realiza justamente a partir dessa possibilidade constante de crítica, né? Isso não significa, quando a gente pensa o pensamento feminista negro como teoria crítica, que a gente está dizendo que todas as feministas brancas não prestam, que, portanto, nós não leremos nenhuma, porque, enfim, essas mulheres historicamente suprimiram as ideias de mulheres negras, e aí essas todas, então, a gente não vai ler, né? E existem muitos padrões de supressão que eu também não vou entrar aqui, mas um dos principais padrões é justamente a omissão, né? Quando a gente vai ler algumas teorias, como a gente vai ler, por exemplo, o segundo sexo, quando a Simone de Beauvoir escreve o segundo sexo, quando ela problematiza a ideia de mulher, ela problematiza a ideia de mulher sem citar nem por nenhuma vez Sojourner Truth, que já no século XIX, eu sou ruim também de data histórica, agora eu não me lembro se é 19 ou se é 18, eu acho que é 19. Já no século XIX, questionava a categoria mulher, né? O discurso "eu não sou uma mulher", ele é mais do que uma provocação ao feminismo branco. Muitas vezes ele é lido dessa forma, sem se dar conta que a própria Sojourner era uma sufragista evangélica, que participava desse espaço em defesa dos direitos de mulheres, e não só de mulheres negras, em defesa do direito de mulheres brancas, né? Porque eram elas que estavam ali discutindo o voto. Mas ela vai fazer isso a partir de uma criatividade ímpar, porque ao mesmo tempo em que ela diz: olha, essas mulheres aqui, elas, né, estão reunidas e a gente vai botar o mundo de cabeça para baixo de novo, né? Se essas mulheres estão aqui reivindicando o seu direito ao voto, penso que é hora de ouvi-las e lhes garantir o direito ao voto. Ao mesmo tempo, ela vai dizer: tem um problema nessa categoria aí que vocês estão trazendo, porque vocês estão trazendo uma experiência de mulher que é uma experiência que não é a minha experiência. A minha experiência é outra, né? E eu também sou uma mulher. Né? Então, a gente vai ver essa problematização, por exemplo, né, do construto de mulher como um construto social, lá no pensamento de Sojourner Truth, que não escreveu uma linha, porque ela não sabia escrever, mas produziu teoria, e vários textos sobre gênero que vão surgir depois suprimem essa importante contribuição, né? Quem vai recuperar essa contribuição são justamente as feministas negras, né? São justamente as teóricas do pensamento feminista negro, como a própria Collins, Angela Davis, Bell Hooks e tantas outras, né? Então, essa ideia, essa promoção de uma ideia de mulheres negras e de ideias feministas negras neste campo e em outros campos de estudos, porque, vejam bem, é importante dizer que essa não é uma particularidade da teoria feminista, a gente vai ter isso na própria sociologia, a gente vai ter isso na filosofia, né? A Nina trouxe aqui toda uma contribuição a respeito do pensamento de Lélia Gonzalez, e a gente não lê nas escolas de sociologia a Lélia Gonzalez como uma intérprete de Brasil. A gente, quando lê a Lélia Gonzalez, a gente lê lá numa cadeira sobre raça, gênero e sexualidade, né? Lê ali, no geral, como texto complementar, nunca é o texto principal, né? E de maneira bem rasa, não é a categoria de americanidade que a gente lê.
a gente lê, geralmente, o racismo e sexismo na cultura brasileira e lê de maneira extremamente superficial, muitas vezes porque os professores não dão conta de compreender a complexidade do pensamento de Lélia Gonzalez, porque para compreender a complexidade do pensamento de Lélia Gonzalez, você tem que se deter ao pensamento de Lélia Gonzalez, né? E aí ninguém quer se deter, a não ser as próprias mulheres negras, no pensamento de mulheres negras. Então, este é um olhar importante aqui também, quando a gente pensa na manutenção, na resistência intelectual. Esta resistência intelectual, ela se dá bastante a partir das próprias mulheres negras. São essas intelectuais, e quando eu falo em intelectual aqui, eu não estou falando necessariamente em acadêmicas, né? O termo intelectual, ele tem uma dimensão mais ampla. Intelectual é quem produz conhecimento, né? E a produção de conhecimento não necessariamente está inscrita nos muros da academia. Essas intelectuais, elas também vão insistir, elas também vão demonstrar como que possibilidades estão colocadas para que determinados vieses de dominação nos próprios movimentos sociais, e essa é mais uma característica que erige para o pensamento feminista negro enquanto teoria crítica, eles possam ser corrigidos na manutenção das suas próprias dominações. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no pensamento social e político negro, durante muito tempo vigorou um viés masculinista, né? Onde as demandas e agendas de mulheres negras, elas eram deslocadas, né? A gente tinha uma ideia de que primeiro a gente resolve o problema da raça, como se o problema da raça ele não tivesse uma relação também com questões relacionadas à experiência de ser mulher, e aí essas outras coisas aí de mulheres negras a gente vê depois. A saúde de mulheres negras a gente vê depois, a maternidade a gente vê depois, a empregabilidade de mulheres negras a gente vê depois, as questões de saúde mental de mulheres negras a gente vê, depois a gente vê, né? Por outro lado, conforme eu já disse, essas intelectuais denunciaram muito fortemente o viés racista na teoria feminista e também esse viés heterossexista, né? Tanto no movimento social negro quanto no movimento feminista e nas suas teorizações. Onde, por exemplo, as outras possibilidades de relações sexuais e afetivas, elas eram lidas como desviantes, né? Isso se manteve por muito tempo e ainda se mantém. São as feministas negras lésbicas que, por exemplo, vão trazer a categoria de heterossexismo como um sistema de dominação, e um sistema de dominação que também precisa ser enfrentado pelo pensamento feminista negro, justamente porque a gente está pensando em justiça social, e se a gente está pensando em justiça social, a gente precisa abordar as múltiplas formas de dominação, né? Justamente identificar essas múltiplas formas e teorizar sobre essas múltiplas formas para que elas possam ser desmanteladas, né? Para que elas possam ser corrigidas. Bom, esta supressão das ideias de mulheres negras, que eu já comentei anteriormente, nos espaços acadêmicos, sobretudo nos espaços acadêmicos hegemônicos, e as tensões que vão surgindo da crítica, elas são, obviamente, bastante instáveis, né? Então, ao mesmo tempo, e aqui tem um conceito importante que a Collins traz, que é a ideia de dialética, ativismo e opressão, ao mesmo tempo em que as condições econômicas, sociais, culturais, enfim, elas moldaram a subordinação de mulheres negras, elas também estimularam o ativismo e a resistência intelectual, né? E, de certa forma, a Collins vai se apropriar um pouco da ideia de dupla consciência para dizer que, no geral, as pessoas em situação de subordinação têm consciência disso, né? Elas sabem disso. O conhecimento de resistência que é adquirido no interior dos sistemas de dominação, portanto, incentiva a elaboração de uma teoria e um saber que é compartilhado, né? E esse saber, essa teoria que é compartilhada é o que vai constituir isso que a gente chama de teoria social crítica das mulheres negras. Uma teoria social crítica que está inscrita, como eu já disse, também na academia, mas, sobretudo, nas resistências, nos processos de resistência que essas mulheres vão moldar. Isso está inscrito desde a resistência que, por exemplo, mulheres negras trabalhadoras domésticas vão articular e que vão produzir
uma teorização sobre a resistência aos sistemas de subordinação, né? E vão repassar esse conhecimento para os seus filhos, e vão repassar esse conhecimento para a sua comunidade, como está inscrita, por exemplo, no terreiro, né? Por exemplo, o espaço que a Nina formula, e formula muito bem, muito melhor do que eu, inclusive, mas onde vai se constituir uma resistência intelectual também, que vai sendo passada para esta comunidade. Essa resistência não necessariamente se transmuda em artigo, em tese, em TCC. Mais recentemente, ela tem se transmudado, justamente porque a gente tem ocupado o espaço das academias, mas ela já existia, né? Ela já estava lá, ela já estava potente, ela já estava latente, as mulheres negras já estavam fazendo isso, elas já estavam produzindo um conhecimento, uma teoria de resistência desde estes espaços, né? Então, essas mulheres, elas vão produzir um pensamento social que é concebido para se opor à opressão, né? Isso, por si só, já apresenta uma divergência com o padrão de teorização acadêmico, né? Porque ela pode aparecer de múltiplas formas, ela não aparece só, como eu disse, na forma de paper. Ela pode aparecer em forma de música, ela pode aparecer em forma de ensaio, ela pode aparecer na escrita de uma receita, ela pode aparecer na constituição de um espaço sagrado, ela pode aparecer na fala, tem muitas formas com que esse processo vai aparecer. No campo da música, por exemplo, a Collins vai usar as cantoras do blues no contexto estadunidense, né? Como que essas mulheres utilizaram o blues para explicitar, para explicar e para teorizar sobre as suas próprias experiências. A gente pode pensar no contexto brasileiro no samba, né? E aí Jurema Werneck, na sua tese de doutorado, vai demonstrar um pouco isso a partir da trajetória de 3 sambistas, né? Alice Brandão, Alcione, Ivone Lara. Eu fiquei pensando se é a Ivone Lara ou se é a Clementina, porque ela dá uma conversada com a Clementina, mas é a Ivone Lara. E vai demonstrar como que essas mulheres utilizaram o samba como um espaço também de inscrição intelectual e de produção teórica, né? Qual é o propósito? Independentemente da forma, o propósito é que este pensamento coletivo de mulheres negras, que se apresenta de tantas formas, ele se dê justamente para resistir e para se opor à opressão. E aí a gente vai chamar esse conhecimento de oposição. Essas teorias sociais que vão surgir a partir das experiências de mulheres negras, e não só de mulheres negras, de outros grupos historicamente subordinados também, mas, sobretudo aqui, da experiência de mulheres negras, elas visam encontrar maneiras de sobreviver, né? De sobreviver, de resistir, de escapar, de se opor à injustiça social e econômica prevalente, né? Então, a gente tem uma teoria social crítica, que é pensada, que é forjada para compreender as formas de injustiça, mas para se opor às formas de injustiça, para analisar as formas de injustiça, mas para explicitar como que as relações de poder se articulam e como essas relações elas afetam as vidas de mulheres negras. Tem uma série de conjuntos de conhecimento e práticas, né, que vão tratar dessas questões que são enfrentadas pelas mulheres negras, pensando essas mulheres como coletividade, mas sempre colocando, né, que este pensar coletivo, ele sempre esteve articulado com respeito à heterogeneidade de experiências dessas mulheres. As nossas experiências não são as mesmas, né? Nós temos múltiplas experiências e talvez esse seja uma das principais potências do pensamento feminista negro como teoria crítica, que é entender desde a pluralidade a possibilidade de produzir, teoricamente, de produzir uma teoria que se mantém no tempo, que resiste, que faz diagnóstico social e que, sobretudo, se propõe à construção de justiça social, né? Então, para finalizar, a necessidade, né, de pensar, a importância de pensar
o pensamento de mulheres negras como teoria crítica, o pensamento feminista negro como uma teoria social crítica, reside, conforme a Collins, justamente no compromisso dessas mulheres com a justiça social, tanto para mulheres negras como para a coletividade de pessoas, né, de sujeitos que estão vivenciando uma situação de subordinação e de opressão. Não é sem razão que quando a Lélia escreve a categoria de americanidade, ela chama a atenção para a experiência indígena, porque nós, afro-brasileiros, afro-latinos, porque a América tem uma contribuição de resistência da experiência indígena que também é deslocada, que também é suprimida, que também é silenciada, né? Então, a gente está pensando aqui desde uma experiência compartilhada de resistência, é essa experiência compartilhada de resistência que pode produzir uma teoria que permita a visualização de mudança social. É isso, obrigada. Olha, meninas, nossa, não tem nem o que dizer, assim, depois dessa aula de vocês, viu? Não tem nem o que dizer, porque é uma ampliação de horizonte, é uma ampliação de possibilidades de novos conhecimentos impressionante, impressionante. E olha que eu tenho lido, e olha que eu não sou na militância, eu tenho lido bastante, eu tenho, né, produzido, e aí talvez assim, e a Winnie brincava assim que a nossa relação é de quando ela era uma pirralhinha lá. Eu fico pensando assim, o quanto a gente ainda precisa continuar aprendendo e se construindo, né? Enquanto agente de mudança, ou enquanto pessoa, como humano, né? Quando a gente se desafiou a pensar outras epistemologias, a gente está muito feliz. Eu tenho certeza que o meu colega, o Júnior, ele está ali escondidinho numa alegria incontida, porque a gente está propondo, num curso de filosofia, uma nova perspectiva de construção de conhecimento, e aí traz conceitos como pluriversalidade, traz conceitos como América-africanidade, né? Esse conceito espetacular de pensar que a Lélia Gonzalez traz, né? E deslocar essa perspectiva de conhecimento filosófico, porque vocês falam de uma experiência a partir das ciências sociais ou a partir da sociologia, mas esses conceitos, né? E hoje, ainda antes de começar a aula, eu estava ouvindo um pouco a nossa outra maravilhosa, que é a Reginete Bispo, e aí ela trazendo assim também toda uma outra construção teórica de possibilidade de conhecimento, que se nós tivéssemos, eu tenho plena certeza disso, né? Se tivéssemos acesso a esse conhecimento na sua totalidade, né? E aí totalidade não como perspectiva para universalizar, mas para pluriversalizar a construção e a consciência, a perspectiva de construção de mundo, nós estaríamos vivendo um outro patamar de sociedade. No mundo, né? Então, para mim, assim, é maravilhoso estar com vocês, maravilhoso aprender com vocês. E eu quero agradecer novamente a oportunidade que o curso de filosofia, e aí, na perspectiva, na pessoa do meu colega, o Júnior, que abre a possibilidade para a gente pensar outras epistemologias novas, epistemologias outras, que não só essa que nós estamos acostumados a ouvir no nosso curso. Então, e eu quero trazer um pouco, assim, né, até para vocês entenderem o movimento que nós estamos fazendo, o INE e Nina. Eu tenho dito para o Júnior, quando os colegas, né, da coordenação do curso ouvirem as nossas aulas, eles vão nos demitir, não tenho dúvida disso, porque a gente está rasgando aí uma construção, né, de curso muito centrada na filosofia eurocêntrica, né? E na aula passada nós discutimos filosofia africana, por exemplo.
né? E da importância que tem a filosofia africana para compreender uma construção de mundo, né? Que inclui, que traz os sujeitos todos para discutir, que traz os sujeitos todos para construir, né? Esse jeito de ver o mundo, porque quando a filosofia quando se conceitua, eu já dizia isso na aula passada, a gente determina, a gente constrói a cidadania, a gente constrói a humanidade. Então, assim, eu estou muito feliz. Nós já temos 1h20 de aula e eu tenho que terminar a aula. Então, eu queria deixar livre aqui mais uns 5 minutinhos para vocês fazerem as suas colocações finais e eu vou continuar aqui aprendendo com vocês, com certeza. Bom, então vou começar. Eu já estou com algumas coisas para dizer mesmo. É bem importante, né, que, por exemplo, a Winnie ainda veio de uma outra linha, né, do direito, que é de uma ciência social aplicada, né. É bem importante dizer que a sociologia, né, torna caro a construção de conceitos e é bem importante quando a gente traz para a sociologia também é muito impactante esse tipo de debate ainda, a gente está lá fazendo esse tipo de resistência, né, os nossos projetos olhados com cara feia, né, com não entendimento da onde que a gente está querendo trazer problema sociológico, porque afinal de contas, mulheres negras, mulheres de terreiro, onde está o problema sociológico, me perguntaram, né? Então, é bem importante dizer que a gente tenta se arguir o máximo dessas construções teóricas, e o mais importante é que elas nos dão espaço para dizer, essa construção, ela é aberta, ela é pluriversal e dizendo que ela cabe em toda a sociedade. Agora tu falou filosofia africana, né, ela vem dizendo isso. Não nos interessa dizer se a gente chegou antes ou depois da filosofia grega, se a gente subsidiou Platão. O que interessa é que a gente também construiu e que o mundo tem a possibilidade de vários construtores de pensamento, né? Eu acho que a grande questão de pensar outras epistemologias e essa palavra outra, ela já está taxada na alteridade universal, mas a gente vai deslocar ela para dizer esse outro Ubuntu, né? Esse outro que me complementa, esse outro que é importante para eu me visualizar com identidade, com alguma característica. Então, eu estou muito embargada nesse espaço, assim, de pensar junto com essas mulheres, porque, como disse a Winnie, a gente, desde o primeiro africano que pisou aqui em terra, ele construiu o pensamento a partir desse lugar, e é desse lugar que, claro que eu vou dialogar com as africanas, enfim, mas é desse lugar muito... Eu estou muito apaixonada pela Lélia também, a Patrícia Collins, eu e a Winnie já tivemos a oportunidade de estudar junto com o meu doutorado, que também é uma inspiração o tempo todo, cada linha que a gente relê, a gente, né, se fortifica, mas a Lélia, ela está marcando esse espaço onde mulheres, e aí vou puxar um pouquinho para o nosso assado, que nós somos mulheres de terreiro aqui, onde mulheres de terreiro construíram vida, né? Se a gente está aqui hoje, se a gente está aqui, nós três hoje, se pedindo a benção, se dando a benção, é porque existiu essas mulheres, e essas mulheres nos deram vida mesmo, vida física, vida orgânica, e língua, e, enfim, jeitos e modos de viver. Então, eu agradeço a essas mulheres, que eu comecei, não agradeci, mas nunca é tarde. Agradeço às minhas antepassadas, às nossas ancestrais, às nossas orixás, porque do rastinho de memória que a gente pôde captar, a gente puxa aquele novelo e vem esse manancial inesgotável de conhecimento, de produção, de intelectualidade, de pensamento crítico, que são as mulheres negras. Então, é isso, obrigado pelo convite, espero que todos apreciem, né, esse grande debate que a gente fez aqui também entre irmãs, né? Obrigada e axé. Nossa. Bom, eu de minha parte também queria agradecer a Ledeci por esse encontro, né, esse encontro
de gerações, de afetos, de, enfim, de lutas, né, de tantas coisas importantes, e queria só, junto, né, com o que diz a Nina, convidar todos vocês, né, a pensar essa sabedoria coletiva, esse legado de luta, e esse legado de luta de mulheres negras que mostra, né, esses conhecimentos de resistência que são coletivamente compartilhados e que existem há muito tempo, né? Eles não são uma novidade. A novidade é a gente poder circular esse conhecimento dentro destes muros que não foram pensados para nós, né? A academia não foi pensada para nós. Então, esse combate à injustiça, né, que é justamente alicerçado a partir das experiências de resistência de mulheres negras, as ferramentas de análise política, de análise crítica, né, e as respostas que essas mulheres criaram, é justamente o que vai caracterizar essa produção, que é uma produção epistemológica também, que também é epistemologia, né, o feminismo negro também é epistemologia, e é epistemologia justamente porque permite pensar outras formas de produzir conhecimento e outras formas de dizer o que importa. A gente articula, né, esse conhecimento como epistemologia justamente porque, para poder dizer o que a gente precisa dizer, a gente vai precisar de uma epistemologia, de uma outra epistemologia que dê conta de paradigmas que sejam criados estruturados por nós, que dê conta de metodologias onde a gente possa expressar as nossas potencialidades e nossas subjetividades, né, que dê conta e que possibilitem teorias que falem a respeito das nossas experiências que historicamente foram silenciadas. Então, a gente está vivenciando um momento que é um momento outro, né, que é um momento de repercussão dessas potências, e é uma alegria muito grande, LDC, te ver nesse lugar, né, de professora de filosofia, que permite, né, aos seus alunos esse compartilhar de saber que é tão bonito. Então, eu queria mesmo muito agradecer por essa experiência, imensamente, dizer que eu estou muito feliz com esse convite, com esse espaço. Bom, me resta agradecê-las, né, pela disponibilidade, pelo cuidado, pelo carinho, por terem aceitado esse desafio de uma construção tão bonita que nós estamos fazendo por dentro do curso. Dizer para vocês que eu me sinto honrada, e cada uma das três que estão aqui sabe o que significa honra para todos nós, né, que viemos de uma tradição e de uma matriz que nos reverencia enquanto pensamento, enquanto vivência, mas principalmente como mulheres e mulheres negras que vêm aí há alguns anos, né? Há alguns talvez séculos, né? Porque tem outras que vieram antes de nós, né? Então, eu queria agradecer a cada uma de vocês, agradecer aos alunos que vão nos assistir, né? Essa aula vai estar disponível para vocês a partir da semana que vem, e que vocês aproveitem, que vocês permaneçam despidos, que foi esse o grande aprendizado que tivemos, né, na aula anterior, e continuamos aqui, que nós, para podermos entendermos outras epistemologias, ou epistemologias outras, nós precisamos nos despir dos nossos preconceitos, daquilo que nós construímos até hoje. Então, nós não estamos aqui apresentando verdades absolutas, nós estamos aqui construindo e trazendo possibilidades de outras verdades, e que falam de outras pessoas, que falam de outras regiões do mundo, e que falam de outras formas de ver, de pensar e de estar no mundo. Então, eu agradeço imensamente, um beijo para cada uma de vocês, e para cada um daqueles que estão nos ouvindo, muito obrigado e boa noite. Para quem é de boa noite, que vai estar assistindo de noite, mas para quem é de bom dia, e para quem é de boa tarde, boa tarde. Muito obrigado, minhas companheiras, minhas irmãs, um beijo carinhoso para todos vocês.